Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui de novo, professor Paulo, aula de geografia, né galera? Como é que estão? Tudo tranquilo, estudando bastante para as provas? Vamos matar pau aí neném, né? Tenho certeza. E qual que é o teminha da nossa aula de hoje, né? Aquele teminha bem delicinha, bem gostoso de fazer. Geologia, pessoal, é uma aula bem legal, bem bacana e que também volta e meia aparece aí no Enem, aparece aí nos vestibulares e é muito importante a gente entender. Então você fala, geologia é chata, decoreba não, pessoal, também é, assim como outras ciências, pessoal, é só tentar compreender, entender principalmente, né? Que daí a gente consegue interpretar, fixar o assunto, certo? Então teremos aí acho que 2 aulas de geologia, né? Essa é a primeira, depois teremos mais uma de rochas também, né? Vamos trabalhar as placas tectônicas, um assunto bem legal que o pessoal aí sofre geralmente, né? Eu vou tentar passar da maneira mais sucinta, mais prática, que você aí em casa receba a minha mensagem. Beleza? Sem mais enrolação, vamos começar com a nossa querida geologia. E o que é a geologia, meus amigos? A geologia, ela é a ciência que estuda a estrutura interna da Terra, tá? Ela conta a história a partir dos processos rochosos, processos que as modificam. Então, a geologia vai estudar a estrutura da Terra, a questão das rochas, a composição do interior terrestre, da costa, do manto, do núcleo, que nós vamos discutir nessa primeira aula. Não entraremos na aula de hoje em teorias geológicas, isso vai ficar para a próxima aula, certo? Nesse primeiro momento, iremos abordar estrutura da Terra, né? E depois também um pouco de rochas. Beleza? Todo mundo acompanhando? Né? Uma primeira informação que eu trago aqui pra gente é que a distância da superfície terrestre, onde nós pisamos, até o centro do núcleo, né? Parte profunda, o núcleo terrestre. Desculpa, meus amigos. É aproximadamente 6.300 quilômetros, tá? Uma informação aí para vocês. O interior da Terra, ele é heterogêneo, então não é de uma forma só, ele muda de aspectos dependendo da sua profundidade, né? Ele apresenta diversas características que são decorrentes da sua profundidade, como eu já disse. E como que é a composição química, né, do interior da Terra, ou um modelo químico? Ele vai levar em consideração, pessoal, a composição dos materiais existentes no interior terrestre. Então, do que é feito a lava, tem ferro, tem níquel, qual é a composição no interior terrestre? O que tem lá no núcleo? O que tem no manto e o que tem na crosta terrestre também, beleza? Composição física é o modelo físico, ele vai considerar a plasticidade e a rigidez dos materiais da sua composição, né? Então temos 2 características que são importantes para compreendermos o interior da Terra. E eu já chego aqui pra gente, vou trazer essa imagem 2 vezes, eu vou trazer ela uma primeira, né, sem explicar manto, sem explicar núcleo e depois de explicar. Por quê, professor? Para vocês conseguirem compreender uma primeira visão e depois da explicação do prof, como é que vocês irão observar essa imagem aqui na telinha. Olha na tela. Bom, modelo químico, né, pessoal? Então, temos aqui a crosta, né? Primeira coisa, a crosta oceana, a crosta continental, oceânica no oceano, continental no continente. Depois vamos para o manto superior. O que separam, né, as características, as fases, né, da Terra? É as descontinuidades. A primeira é descontinuidade de morro, que separa a costa do manto superior. De 19 a 660 quilômetros, pessoal, tem o manto superior, como já dissemos. 660 a 2.891, temos o manto inferior. Então aqui temos a primeira informação. A maior parte, chega de 80% da composição terrestre está dentro do manto, né? Incluindo o superior e o inferior. Do manto para o núcleo tem a descontinuidade de Gutenberg, do núcleo externo, e do núcleo interno a descontinuidade de Lehmann. Correto? Agora vamos para o modelo físico. Esse primeiro aqui, manto, núcleo, né, e crosta,
vai se enquadrar mais no perfil químico, né, meus amigos? E aqui falando para a parte física, então, a primeira camada aqui na Terra, ali, a atmosfera até um pouco adentro, temos a litosfera. Depois uma camada menorzinha aqui é a atenosfera. A maior camada, né, onde fica a maior parte do manto, fica a mesosfera. E ali no núcleo fica a endosfera, que também pode aparecer alguma prova. Essa parte que não aparece muito é mais a questão do manto, o núcleo pode aparecer, mas também pode pegar aí. É bom que você saiba, que você já tenha ouvido falar, né, e consiga raciocinar ali na hora da sua questãozinha. Correto, meus amigos? Vamos para a definição de crosta. Crosta é a camada superficial, então a primeira parte, né, da Terra. Ela está dividida em crosta continental, que fica na parte... Qual parte? Do continente. E crosta oceânica, né? Fica no oceano. Oceano, né? Oceano. Profundidade. Na parte continental ela vai de 30 a 40 quilômetros. Nessa parte ela é menos densa, então não há grande densidade, né? E mais espessa, com grande presença, pessoal, de silício e alumínio, né? Parte química é o famoso Cial, né? Crosta continental, Cial, que predomina em sua composição. Na parte oceânica, sua espessura fica em torno de 6 a 7 km, então uma espessura bem menor, né? É mais densa e denominada de cima, beleza? Com rocha basáltica predominante. Então, na parte oceânica, o basalto, né, é predominante. Se juntarmos a crosta oceânica com a crosta continental, chegamos à totalidade de 70 km de espessura. Então, chegamos até 70 km de espessura. Então, é a parte menos espessa da Terra, né? Bom, a crosta, pessoal, ela vai estar sempre em constante mudança devido ao que ações que ocorrem no interior do planeta, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o manto, né, que faz com que a crosta mude, né? Que são chamados de agentes endógenos. E ações que estão dentro da Terra e ações de elementos externos chamados de agentes exógenos, correto? O que separa a crosta do manto é a descontinuidade de morro, superfície onde é separada a crosta do manto. Então, o que são esses agentes exógenos e endógenos, pessoal? Vamos lá, então, primeiro para os endógenos, que é o que está no interior do planeta. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais aprofundado a questão do manto. Mas temos aqui, vamos dizer aqui a crosta terrestre. Lembre-se que o melhor desenho da Cultiva está na sua tela. Vou colocar C de crosta. E aqui é o manto. No manto, pessoal, tem o que? Magma, que está em constante movimento, né, devido às pressões que iremos conversar daqui a pouco. Esse movimento do magma aqui faz com que a crosta se movimente, né? E a crosta se movimentando, ela vai fazer o quê? O movimento das placas tectônicas, esse movimento de convenções, né? Então, esse movimento faz com que a crosta possa mudar, pode ocorrer terremoto, ou possa haver extravação de lava a partir dos vulcões, né? O magma pode sair. Então, esse que é o movimento endógeno, certo? E os elementos externos, que terremotos também, né? Que mexem na crosta, são elementos exógenos, né? Pode ser aí a ação antrópica, uma perfuração de poços de petróleo, entre outras ações no meio exógeno. E o que é o manto, meus amigos? O manto, ele é a porção da Terra com maior espessura, então, né, fica a maior porcentagem, fica ali. Aproxima-se até aos 2.900 quilômetros e representa cerca de 80% do volume do planeta. É rico em silicato, ferro e alumínio. Ele é dividido em manto superior e inferior. É diferenciado por sua densidade. A temperatura varia de 100 graus a 3.500 graus Celsius. Então, quanto mais profundo, mais quente, né? E o que acontece no manto, meus amigos? A diferença de temperaturas são responsáveis, pessoal, pelas correntes de convecções
que são as grandes responsáveis pelos movimentos das placas tectônicas na superfície terrestre, responsável pela deriva dos continentes e formação das montanhas. Separa-se do núcleo pela descontinuidade de Gutenberg. Voltando aqui, meus amigos, o professor agora vai explicar a questão das correntes de convecção. Então pensem aqui comigo. Vamos ver, vamos fazer um desenho, pessoal. Eu deveria ter colocado uma folha em branco aqui pra gente desenhar, mas eu vou colocar aqui do lado. Espero que vocês consigam enxergar. Então aqui temos a crosta terrestre. Aqui temos o manto, que é um M. Nossa, parece um W, mas é um M, né? O manto superior. E aqui o manto inferior. O que tem aqui, pessoal? Aqui tem magma, né? Derretido. Então quanto mais aqui embaixo, né? Mais abaixo, mais aqui no manto inferior, é mais quente. Nesses lugares mais quentes também, a pressão é maior. Um lugar que sofre muita pressão, qual que é a tendência desse magma? Subir. Então, o magma do manto inferior, ele sobe. Chegando mais próximo, né? Mas mais próximo ao manto superior, a próxima crosta, ele vai esfriar, né? Então, sai de mais ou menos 3.500 graus, 3.000 graus, chega aqui próximo ao 100. O magma esfriando, ele acaba voltando, né? Porque ele já não tem força e acaba a pressão. Como aqui a pressão maior, aqui é menor, ele acaba voltando. Então, pressão alta e pressão baixa faz com que o magma se movimente várias vezes. E esse movimento do magma aqui no manto faz com que a crosta terrestre se mova, né? E, consequentemente, né, faz com que as placas tectônicas também se movam. Então, é um movimento chamado de correntes de convecção. Né, pessoal? São responsáveis pelos terremotos. Às vezes, num lugar que tenha vulcão, responsável pelo vulcanismo, né, vulcões ativos, que a lava venha, né, a sair. Né? Então, o movimento do magma no manto é chamado de correntes de convecção. Lembro a vocês, né, que a parte das placas tectônicas elas não são grudadas, elas são separadinhas, né? Podemos pensar a Terra como se fosse uma casca de ovo cozido, né? Quando a gente pega o ovo cozido e quebra a casca, ela fica toda rachadinha. A Terra, se nós formos pensar, é relativamente parecido. E o magma que fica dentro do ovo é aquele movimento que faz com que as placas tectônicas, né, acabam se movendo, às vezes chocando, às vezes se espaçando mais. Correto? E o que separa o manto do núcleo é a descontinuidade de Gutenberg. E o que é o núcleo, meus amigos? Bom, o núcleo é a parte com composição mais densa da Terra, é composto em sua grande parte por níquel e ferro. Ele vai, assim como o manto, ele vai se dividir em núcleo externo, entre 2.890 até aproximadamente 5.150 km, está no estado líquido. Então aqui é a grande diferença do líquido, meu Deus, do núcleo. O núcleo externo está em estado líquido e o núcleo interno está em estado sólido, certo? Por que? Professor, lá é quente, mas por que lá é sólido, em cima é líquido? Vamos explicar já. O núcleo interno está até o centro da Terra, deve estar em estado sólido, certo? Separa-se do núcleo externo pela unidade de Lehmann, rico em níquel e ferro. Por quê? Porque a pressão é tanta no interior da Terra que acaba densificando e sendo sólido. Assim, quando vai para cima, acaba esquentando mais, tendo menos pressão, ficando líquido. Então, núcleo externo líquido, núcleo interno sólido. Bom, o núcleo corresponde a aproximadamente 1/3 da massa terrestre, com temperaturas de até 5.000 graus Celsius, né? Devido ao seu atrito com o manto superior, ocasionando em cargas elétricas que vão dar origem aos polos magnéticos. Então, lembrem dos polos magnéticos? Dos polos magnéticos são responsáveis por causa do atrito do núcleo com o manto. Beleza, pessoal? Voltando para aquela imagenzinha que nós vimos ali no começo da aula, presta atenção aqui comigo.
Temos aqui a crosta continental, né? A parte da crosta. Então aqui na... Opa, ô professor. Então aqui na parte oceânica ela não é tão espessa, aqui ela é um pouco mais espessa. E se juntarmos as duas, podemos chegar até 70 quilômetros de espessura. Nessa outra região aqui está o manto superior, certo? E aqui o manto inferior, né? Aqui magma, aqui mais quente, aqui menos quente. O que acontece? Muita pressão aqui, relembrando, né? O magma acaba subindo, se esfria, né? Chegando no manto superior e acaba descendo de novo. Então isso aqui acaba ocasionando um ciclo no interior terrestre. Este ciclo sendo responsável pelos movimentos das placas tectônicas, chamado movimento de conexões. Novamente, marca aí porque é assunto importante. Um pouco abaixo temos o núcleo externo e o núcleo interno. O externo em estado líquido e o interno em estado rochoso. Chegamos um pouquinho aqui na estrutura física da Terra. Litosfera. Bom, a litosfera é camada rígida formada pela crosta e pela parte rígida superior do manto, certo? A atmosfera, camada plástica formada pela parte superior do manto, onde as rochas começam a se fundir parcialmente. Então, na atmosfera começa a acontecer, né, a fusão das rochas. Mesosfera, ela é formada pela parte inferior do manto, sendo mais rígida. O núcleo ou endosfera é composto por núcleo externo em estado líquido decorrente das elevadas temperaturas e o núcleo interno com temperaturas maiores ainda, porém encontra-se em estado sólido devido à grande pressão existente nesta área. Então a endosfera nada mais é do que a área do núcleo também, uma área mais quente líquida, outra quente sólida devido à alta pressão. Trazendo aqui para vocês, né, como se fosse um modelo da estrutura física, né, do interior terrestre. Então, litosfera, primeira parte, atenosfera, parte de baixo, mesosfera, né, a parte do manto, e endosfera, certo? É só lembrar da sigla LAME, pessoal. LAME, tá legal? E o que é o LAME? LAME de lama, LAME. Bom, litosfera, atenosfera, mesosfera e endosfera. Quando falar de estrutura física da Terra, estamos falando do LAME. Beleza? Trago aqui mais uma imagem para a gente fixar, para nós termos uma noção do globo terrestre, né? Antes vimos aquele formato de terra, agora o formato do globo. Parte mais fininha, crosta. Manto superior, manto inferior um pouco maior ainda, né? Mas é 80% da Terra aqui. Núcleo externo e núcleo interno. Então chegamos até o meio da Terra. Sólido, líquido, sólido. Beleza? Depois de abordarmos um pouco, né, a primeira parte da geologia, o prof agora trouxe algumas questões, na verdade duas só, para debatermos que pode aparecer na prova que envolve a questão do núcleo, da estrutura física e química da Terra, né? A primeira questão que eu trouxe é uma da Universidade Federal de Pernambuco, que vai falar o quê? O estudo das ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento e a caracterização de 3 importantes camadas internas da Terra, a litosfera, o manto e o núcleo. Aqui que ele misturou a parte física e química. Com relação a esse tema, estão corretas as afirmações abaixo. Number 1. O manto envolve o núcleo terrestre. O manto envolve o núcleo terrestre, né? Por enquanto tá certo, né? Núcleo, manto. Se você voltar, manto, né? Núcleo, então o manto ele vai envolver aqui o núcleo. Maravilha. Ocupa a maior parte do volume do planeta, 80%, também está correto. E se comporta como um fluido que se move lentamente. Sim, aquele movimento que a gente falou do magma, né? Que é responsável pela movimentação das placas tectônicas. Então, essa opção está verdadeira. Voltando aqui,
A crosta oceânica, uma porção da litosfera, é composta fundamentalmente por rochas graníticas e não apresenta em suas camadas inferiores rochas basálticas. Pelo contrário, né, pessoal? Grande composição, maior parte da crosta oceânica é a rocha basáltica derivada, né, do magma, depois do extravasamento, né, de magma. Então, isso aqui está errado, é falsa. Falsa, não é. Sobre a litosfera, existe uma camada de rocha menos rígida. Litosfera, uma camada menos rígida, conhecida como atenosfera. Trata-se de uma zona de baixa velocidade sobre a qual flutuam as placas litosféricas. Nada a ver, as placas tectônicas flutuam na litosfera e abaixo, né, da litosfera está a astenosfera. Então essa está... Não, desculpa, pessoal. Voltando lá. Sob a litosfera existe uma camada de rocha menos rígida, correto, né? Conhecida como atenosfera. Voltando lá na questão. Litosfera, camada menos rígida, atenosfera. Então está correto. Voltando aqui. Conhecido como atenosfera. Beleza, trata-se de uma zona de baixa velocidade sobre a qual flutuam as placas litosféricas ou placas, né, tectônicas, né? Então as placas tectônicas estão aqui na atenosfera, né? Logo abaixo da mesosfera, onde está o manto, certo? Se eu falei aqui que estava errado, não, está certo. O pessoal, isso aqui é certo, né? O professor aqui confundiu, desculpinha aí para vocês, né? Mas está certo, né? Essa camada aqui ficam as placas tectônicas, né, que vão mover por causa aqui do magma no manto. Maravilha? Então até o professor às vezes confunde, mas essa aqui está V de verdadeiro ou C de certo? Correto? Vamos para a quarta. O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Essa camada que produz o campo magnético do planeta apresenta... O núcleo é formado basicamente por níquel e alumínio. Essa camada que produz o campo magnético do planeta apresenta elevadas temperaturas. Apresenta elevadas temperaturas, correto, mas ela não produz o campo magnético. É o contato, né, do núcleo com o manto que faz com que ocorra, né, a questão do campo magnético. E também não é só formado por níquel e alumínio, né? Faltou o silicato, né, que é um grande componente importante do núcleo. Então isso aqui está também errado, é falsa. Chegamos aqui na última. Fala o quê? A litosfera acha-se dividida em blocos mais ou menos rígidos, designados como placas. Essas placas são deslocadas por correntes de convecção que se formam no manto. Perfeito. Então ali na litosfera, próximo à endosfera também, né, ficam-se as placas tectônicas. O movimento do manto faz com que elas se movam, né, e sejam as correntes de convecção. Vamos para a próxima questão. Universidade Federal de Juiz de Fora. Leia o fragmento do texto a seguir. Tais mudanças nas partes superficiais do globo pareciam, para mim, improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Deste modo, imaginei que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica maior que qualquer outro sólido que conhecemos, que assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido. Então vamos voltar, vamos ler de novo, né? Acho que ficou meio confuso, pessoal. Desculpa, o professor se perdeu aqui na leitura. Vamos lá. Tais mudanças nas partes superficiais do globo pareciam para mim improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Então ela não é sólida até o centro. Está falando que poderiam ser improváveis. Desse modo, imaginei que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica, né, maior que qualquer outro sólido que conhecemos, que assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido. Desse modo, a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada, né? Lembra que eu falei a parte do ovo, ali da casca de ovo, e desordenada pelos movimentos violentos dos fluidos sobre o que repousa. Então,
A casquinha, embaixo o manto. Tem aqui o autor. Sobre a estrutura interna da Terra, pode-se afirmar que, letra A crosta é uma camada única constituída de uma placa tectônica dividida em duas seções. Não, né, pessoal? São várias placas tectônicas que ficam na crosta. Então essa também está errada e não é uma camada única. B. A litosfera é a camada mais densa e se mantém em movimento devido às correntes convectivas. Não é também, né? Não é corrente convectivas e não é a camada mais densa também. São correntes de convecções, né? Convectivo também está correto, mas não está certo porque não é a camada mais densa, né? E mantém o movimento devido às correntes de convecções que são ocasionadas no manto terrestre. C. As camadas da Terra são separadas umas das outras por áreas denominadas de descontinuidade, certo? São as descontinuidades, né? Aqueles pontos de transição entre a crosta, o manto e o núcleo, né? Aquelas descontinuidades que separam as camadas. Então a C está certo. Só para efeito de complementar, ela é formada por camadas alternadas de densidades semelhantes que diminuem a superfície para o centro. Errado, né? Ela é formada por camadas alternadas, mas as densidades mudam, né? Que diminui da superfície para o centro. Pelo contrário, quanto mais ao centro, maior é a densidade aqui na camada terrestre. E o núcleo divide-se em duas partes, superior e inferior, e o seu material é o magma. Não, o magma é o material do manto terrestre. Então está errada. Correto, meus amigos? Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido a aula, né? Ali meio que conversamos um pouco, discutimos alguns assuntos, que tenham compreendido um pouco como que é a estrutura da Terra. Espero que caia na prova, que a aula tenha ajudado vocês. E aguardo vocês no nosso próximo vídeo aqui da Cultiva. Se gostou, dê um like, né? Lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. Tamo junto. Até a próxima!